Quando o time que não apresenta nada de novo nunca e enfrenta os adversários da mesma maneira sempre, e aí eu não estou nem falando de variação tática, mas de maneira de entrar em campo até, acontece sempre as mesmas coisas. Por isso, os pós-jogos são sempre a mesma coisa de sempre, mas o que mudou então porque hoje o Santos perdeu e nas outras partidas não estava perdendo? A diferença é que o adversário fez os gols, e é só isso. E por que eu tô falando isso? Porque eu sempre falo, a gente sempre vê quando assiste jogos do Santos, que não importa o adversário, se ele é o primeiro colocado da Série B, que já é ridículo, né? Perdão. Ou se ele é o último colocado da Série B. Contra o Santos, o adversário vai criar, vai incomodar, vai trabalhar a jogada, vai triangular, vai tabelar, vai incomodar e vai agredir o brasão, ou o goleiro. Então todo jogo, todos os adversários, sem exceção, incomodam muito o Santos, criam muito. Contra o Novo Horizontino, a gente teve uma bola no travessão, se eu não estiver enganado, aos 48 minutos do segundo tempo. E o Novo Horizontino mandou no jogo, ele jogou melhor, ele criou várias jogadas. Não foi para amassar o Santos nem nada, mas ele criou. Não vou puxar agora na memória os jogos, né? Mas todo o adversário, ele chega no Santos. Se a gente puxar um pouquinho, a gente vai lembrar. Então, como o canal é para falar do que me incomoda, né? Hoje eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui, porque o Santos é a mesmice de sempre. Como o canal é para falar do que me incomoda, me incomodou ver um pouquinho, até no comentário da TV, o pessoal falando que, tipo, como se fosse uma surpresa, assim, poxa vida, né? O Santos do Carille não toma tantos gols assim, o que será que aconteceu? E cara, a resposta para isso é que, simples, a gente só pegou um adversário que fez os gols. Tudo bem, uma partida pavorosa do Brasão, tudo bem, mas ele já salvou o Santos várias vezes. A diferença, para mim, é que o adversário, por qualquer que seja o motivo, por falha do Brasão, se o Brasão não falhasse, eles iam fazer os gols da vitória, suficientes para a vitória. Parem de achar que é por causa da falha do Brasão. O Brasão fez alguma defesa, uma defesa ou outra ali também, podia ter sido mais. Então a diferença é que o adversário converteu, que ele fez gol. E os adversários que o Santos estava enfrentando, por um acaso, não estavam convertendo. Só isso. Poxa, o Santos piorou, poxa, é difícil o Santos piorar, viu? Sempre piora, mas assim, se assiste e se fala assim, não, essa é a pior atuação. Aí você assiste a outra e você fala, não, essa é pior. Aí você assiste a outra e você fala, não, esse aí, essa é pior, nada vai superar. E o Santos sempre se supera. Então, assim, é patético, né? Um time, acho que um dos times mais fracos que eu vi do Santos coletivamente, aí se juntar com o do Gesualdo Ferreira, com o do Leverkusen, né? O Leverkusen era Vanderlei nos defenda, Vanderlei pegando tudo, até pensamento, e bola no Bruno Henrique. Casquinha pro Bruno Henrique, e o Bruno Henrique se vira lá, né? Acho que em 2017, eu acho, né? E o Santos foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, porque o Bruno Henrique também estava na fase de seleção brasileira, estava carregando o Santos na parte ofensiva, e na defesa o Vanderlei teve aquelas atuações históricas, né, que o pessoal até pedia ele na seleção, todo mundo pedia ele na seleção. Então, para não ficar falando muito, o Santos é a mesma preguiça de sempre, é o mesmo padrão tático de sempre, o Santos não sabe jogar futebol, cara, isso é impressionante, né. Eu comentei lá, fui dar uma cornetada no Instagram do Santos, cara, é impressionante como o time tem tanto tempo para treinar. É lógico que aproveita mal isso, a gente sabe, né? O treino é das 10 até a 1 da tarde, sendo que meio-dia e poucos caras já estão em casa. É aquele treininho de escolinha de futebol sub-11, lembra? Sabe? Quem já treinou em escolinha assim, eu já treinei, vai lembrar. Você vai lá, corre 2 horinhas, faz um coletivinho, treina o outro ali de fundamento, como se o jogador de futebol precisasse de fundamento, né? Isso tem que vir da base, não é hora de treinar isso com os caras. Não digo uma finalização, né? Mas domínio, pô. Pelo amor de Deus, né? Vai treinar a tática com os caras, pô. Escolinha de futebol já passou, fundamento já passou. Então o Santos não aproveita o tempo que tem livre, por isso dá essa impressão de, poxa, como pode um time ter tanto tempo para treinar e não apresentar absolutamente nada? O Santos é pior coletivamente que todos os times da Série A, da Série B, perdão, todos.
O Santos vence, como eu falei, não perdeu vários jogos atrás, vários jogos. Se você pegar o anterior, e o anterior, e o anterior é a mesma coisa. Não perdeu, não tomou gols, porque o adversário chegou na cara do gol e ele errou. Por deficiência técnica, por falta de qualidade técnica, vamos colocar dessa forma. Então, os times têm jogadores piores que o Santos. Isso é Série B, né, cara? Então, quando a bola cai no cara lá, por mais que ele trabalhe a jogada bem do time adversário, chegou na cara do gol, meteu uma canelada na bola, fora. Chegou na cara do gol, meteu uma bola na trave. O juizão ajudou também, salvou a gente em algumas partidas. Não deu pênalti contra o Novo Horizontino. Não deu gol contra o Novo Horizontino, mas aí até o gol eu também acho que não foi. Tem gente que acha que foi, mas eu acho que foi inconclusivo. Contra a América Mineiro teve o pênalti e o gol. Então, assim, o Santos joga da mesma maneira e o adversário também criou, no caso o Goiás, assim como os outros criaram, da mesma maneira. Sempre criam jogadas. Os adversários sempre incomodam o Santos. A diferença dessa vez específica é que eles converteram. Por uma infelicidade do Brasão, um dia, não digo para ser esquecido, que eu acho que esses dias não tem que ser esquecido, até das nossas vidas mesmo. Você tem que lembrar para você procurar corrigir. Então, ser esquecido não, que ele deixa ali no cantinho para ele lembrar e corrigir. Mas assim, eles criaram da mesma maneira e fizeram os gols. Criaram nas vezes passadas, só que foi bola no travessão, foi o acaso defendendo, foi a bola na linha ali que o Brasão tirou, que o VAR não conseguiu ver se ela entrou ou não. É o juizão não dando pênalti, o juizão dando pênalti pra gente, ou não dando pro adversário, achando os gols. Acho que foi jogo passado que o Santos fez um gol construindo alguma coisa, finalmente, 10 meses de trabalho. Hoje teve uma jogada ensaiada no primeiro tempo de escanteio, finalmente, 10 meses de trabalho, com uma competição só por vez jogando, com muito tempo de trabalho, finalmente uma jogada ensaiada esse ano. Esse é o Santos. Então, para ser bem curto e grosso, a diferença dos dias de hoje, no jogo de ontem, né, desse resultado negativo contra o Goiás para os outros, é que o Goiás fez os gols e os adversários mais fracos ainda que o Santos não fizeram por falta de qualidade técnica. Mas se os adversários que o Santos enfrentou tivessem um pouquinho assim a mais de qualidade técnica, tinham convertido e o Santos não tinha ganho nenhum dos outros jogos. Então o Santos vai subir, tem que agradecer para os adversários serem tão ruins, mas o Santos é isso aí. E eu já fiz um vídeo sobre isso, se o Carille é a garantia de resultado, se o estilo de jogo dele defensivo é a garantia de resultado. E no vídeo eu disse que não, e os porquês, né, pegando o recorte, só o recorte Santos. Nem fui no Japão, nem fui antes no Atlético Paranaense pra mostrar. Mas assim, o estilo de jogo dele não é nem defensivo, porque o Santos toma amasso, finalizações, jogadas criadas dos adversários todo jogo. Mais uma vez, a diferença para o Goiás ter feito 3 gols, fora a partida pavorosa do Brasão, mas eu acredito que ainda que ele não tivesse falhado, o Santos teria perdido o jogo. A diferença é que o Goiás converteu os gols. Só os adversários pararam na trave, não pararam na qualidade do Santos. Pararam na trave, perdão, pararam na arbitragem, pararam na bola ali na linha, inconclusiva, pararam num acaso, num susto do Santos, pararam numa bizonhice do atacante deles, do jogador deles, que não conseguiu colocar a bola para a rede. Então é isso. Aconteceu com o Santos e contra o Santos tudo o que acontece em todos os jogos. O adversário cria, o adversário chega, o adversário incomoda. A diferença é que o Goiás fez os gols que os adversários anteriores não estavam fazendo por falta de qualidade técnica. Acho que dá pra fechar com isso, né? Sei da partida pavorosa do Brasão, falhou em todos os gols, porém ele já ajudou a gente pra caramba em outros jogos, muito, salvou a pele, e é uma partida que, beleza, é horrível, merece toda a corneta do mundo, mas ponto. Na próxima partida ele volte bem, volte seguro e tá tudo certo, faz parte. O que não faz parte é o Santos jogar sempre da mesma maneira e permitir sempre que o adversário crie jogadas como criou ontem, como criou na partida anterior, na outra e na outra e na outra. Uma hora, o adversário criando desse jeito, porque o Santos não melhora em nada e sempre permite que o adversário chegue, uma hora vai tomar gol. E por isso eu digo, não foi só pela falha do Brasão que o Santos perdeu. Perderia de qualquer forma, porque o Goiás ia criar e vai jogar contra o Mirassol. Vai jogar contra o Mirassol vai criar. Se o Mirassol tiver uns jogadores melhores ali de qualidade, que eu não lembro agora de cabeça, se tiver um dia
inspirado, vai ser 2-3 também. Porque o Santos vai deixar o Mirassol criar. O Mirassol vai incomodar, vai trabalhar a jogada, vai fazer o que quer com o Santos, como todos os adversários. Só que o Mirassol tem um pouquinho mais de qualidade. Vamos ver qual é. Vamos ver se o Santos vai apresentar algo diferente, se vai se defender melhor, se vai incomodar o adversário, se vai se impor, ou se vai jogar como todos os jogos. Ele vem jogando. Permite ser incomodado, permite que o adversário finalize, crie jogadas. E aí, meu amigo, se você permite que o adversário chegue tanto, aquele velho ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai incomodar tanto, uma hora vai fazer gol. O acaso não estava deixando fazer gol na outra vez. Agora permitiu que fizesse. Enfim, é isso. Mais do mesmo. Perdão, mais do mesmo. A diferença é essa. O adversário criou igual, sempre cria contra o Santos, só que dessa vez fez os gols.